Meu nome é irmão Marcelo e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o sermão que continua a vinda do Filho do Homem. Este tema estará escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sermão. No capítulo 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, que esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornaram termos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus amigos, a Bíblia, ela é exata. A Bíblia não tem rodeios. A palavra de Deus não tem duas colunas. A palavra de Deus não tem berço para consolar a incredibilidade e a mentira e a vaidade que hoje fazem parte de muitas instituições religiosas que, por sua vez, estão ligadas a um sistema da maçonaria, tá? Ou mesmo dos Illuminatis, ou de grupos que têm interesse obscuros nesse sistema. Essas religiões, com certeza, elas fazem parte desses grupos financeiros, que atende à gestão política, independente dos lados que seja. Ou são cães devoradores, obstinados, pessoas que estão ali para pregar um falso evangelho, levantando templos de todas as maneiras, e se dizendo homens de Deus, caluniando a verdade, omitindo ela. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu posso entender que esses poucos são tão poucos os escolhidos que eles devem ter o ouvido do Espírito de Deus. Aquele que pratica a verdade é o justo. E o justo não anda de forma errada. Nada se justifica a pessoa aplicar o erro. E essas igrejas estão induzindo as pessoas a um outro Deus. Elas falam de outro Deus. A Bíblia relata ali, que nós sabemos quando a estação do verão está se aproximando. Apesar que sabemos que hoje o clima na Terra está alterado. Há vários fatores causados não só pelo homem, mas também pelos vulcões e pela ira de Deus por causa do pecado. Nós sabemos se sabemos esses sinais, por que não sabemos os sinais da vida de Cristo? E assim eu vejo essas igrejas, as principais, a Assembleia de Deus, a Igreja Mundial, a Universal, que unem várias pessoas, grupos organizados para promoverem política, para promoverem passeatas, aonde a mistura gospel tem de tudo. Cada um defende aquilo que é seu, o seu próprio Deus, o Deus do seu ego, o Deus da sua vantagem.
mas eu não venho aqui para agradar A ou B. O meu canal é um pequeno canal que não tem o objetivo de pegar milhões de pessoas. Eu não estou preocupado com muito like. Aquele que quiser dar, seja bem-vindo, mas eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é com cada indivíduo, individualmente. Quando eu saio à rua e eu encontro uma viatura, a primeira coisa que eu faço é orar para aquelas pessoas que estão ali. Você sabe por quê? Já disseram que eu sou o puxa-saco. Sim, eu não sou puxa-saco, eu sou defensor da verdade. A fim de aquelas pessoas que são almas que estão ali, né, sejam dirigidas pelo Espírito de Deus. Porque há uma energia negativa. Eu não sei se vocês estão entendendo que está acontecendo um evento no mundo de radicalização. Ao mesmo tempo, as pessoas estão se tornando intolerantes. Grupos rivais de direita e esquerda estão levando as pessoas a cometerem assassinatos nos Estados Unidos, no Brasil. As crianças não são mais crianças. As garotas de 10, 11 anos já praticam sexo, o corpo já está super desenvolvido. Apesar disso ser muito antigo, se multiplicou a iniquidade. Quantas dessas garotas que estão colocando filhos porque não tem a proteção do Estado, que é o Estado é responsável por todas essas coisas que estão aí. Os pais muitas vezes também são, mas o Estado é o principal ausente, e isso vem de anos. Desde a época da ditadura militar, em que as favelas cresceram e ninguém tomou nenhuma providência. Então, meus amigos, há muitos aproveitadores da fé, políticos aproveitadores, hospitais quebrados, enquanto esses homens ganham milhões, esses políticos aí, que ganham de 14 mil a 24 mil de auxílio, dependendo do grau, de vereador a senador, fora o que o presidente e outros senadores ganham, em que não é declarado. O nosso país bate recorde em imposto, bate recorde até dos Estados Unidos, de nações ricas, e porventura continuamos nessa pobreza, enquanto os capitalistas selvagens, homens que até se dizem de Deus, que não tem nada de Deus, mas serve ao Deus deste mundo, ao Mamon, ao Deus daquele que pode comprar, né, a tua palavra, a tua dignidade, mas não pode comprar, meu amigo, a salvação. Os tempos, os sinais estão aí. Todos estão vendo o que está acontecendo na atual política no Brasil e no mundo. As tretas do atual presidente Trump em relação à Ucrânia, em relação ao Irã. Todos sabem que há muitas reservas de petróleo nos Estados Unidos. A questão é que há reservas, mas a população cresceu e não é suficiente. O urânio e o nióbio é a cobiça do tempo. E a guerra fiscal entre China e Estados Unidos poderá trazer o colapso para economias mundiais. Temos aí pouco mais de 13 milhões de desempregados. Isso não é brincadeira, gente. Isso é uma coisa muito séria. E vemos pessoas aí alienadas procurando salvadores, enquanto o nosso Salvador reina. Então, meus amigos, vamos esquecer de todas essas coisas, mas observar que os sinais estão aí. É filho matando pai, pai matando filho, sogra contra genro, contra nora. E as pessoas que se dizem evangélicas, em vez de serem mansas, são agressivas. O espírito do lobo tem entrado no coração dessas pessoas.
E elas, em vez de dar outra face, não, elas querem bater de frente. A Bíblia diz que nós seríamos levados entre lobos como mansos cordeiros. Não é através da sua carne que você vai endireitar. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Palavras que muitas das vezes o marido fala para a esposa e a esposa fala para o marido. Mulher que não é carinhosa com seu marido, não é atenciosa, tem um coração obscuro, envenenado. Mulher que dá mais razão ao filho do que o pai, ou então dá mais razão ao pai do que o filho, não é moderada. Tudo isso são sinais dos fins dos tempos. Pais espancadores, pais caluniadores. E o chefe da família não tem mais voz ativa dentro de casa. Vocês acham que isso é brincadeira? Isso é uma coisa muito séria, que pode levar à separação, à morte e assassinato. Quantas mulheres estão sendo agredidas? Mas também por que elas estão sendo agredidas? Porque elas tomaram decisões erradas. Às vezes querem peitar homem, mas também tem homens que acham que as mulheres são o seu produto, que são as suas escravas. Mas também temos que entender que muitas mulheres não são mais submissas. Então, meus amigos, nós estamos vivendo o tempo do fim. E não adianta você correr de um lado para o outro, porque o povo corre de um lado para o outro. E o Espírito Santo de Deus vem a despertar hoje, nessa manhã de terça-feira de 2019. E nós possamos buscar o reino do Senhor e que o Espírito de Deus venha sobre nós. Eu já falei para vocês que eu via uma raiz imensa dividindo o norte, o sul e o leste do Brasil. E começava em Brasília, não havia aquele planato, era todo seco. Dessa vez eu não vi relógio nenhum. Eu vi uma raiz, estava sentada aqui na mesa do computador e a minha esposa aqui conversando comigo. Meus amigos, algo de muito ruim vem para acontecer no Brasil. E que nós que somos cristãos devemos pregar o Evangelho da salvação. Vá às ruas, visite os asilos, visite as creches, visite todos os lugares. Pregue o Evangelho, fale do amor, fale do reino do Senhor, porque o fim está próximo. Quando? Eu não sei. A hora eu não sei. Mas a qualquer momento, uma guerra mundial ou parcial pode acontecer. E aí virá a fome e o colapso financeiro. Mas enquanto isso não acontece, vamos orar. Vamos lutar o bom combate e vencer na fé. Amém.